A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a missionária Márcia Ponce, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi, no nosso lindo e rico estado do Tocantins. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e nós estamos com uma revista que foi comentada pelo nosso querido pastor Samuel Ferreira, que trata sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Uma revista riquíssima. Procure a secretaria da sua igreja e adquira a sua revista. Lembrando que a nossa igreja em Gurupi é pastoreada pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa e a nossa pastora Maria Rosa. Que Deus, nesta manhã, possa visitá-los e cobri-los de bênção e dar para cada um aquilo segundo o Senhor planejou. Nós vamos iniciar nossa lição 1, que hoje nós vamos estar tratando sobre vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. Nós temos aqui imagem de vales, de um vale e de um deserto. Deserto é lugar de solidão e vale também. Nós temos aqui, vale é uma planície entre montes ou entre montanhas. Mas a Bíblia nos fala de vale e de deserto quando estamos passando por momentos de provações. E é isso que nós iremos estudar nesta manhã. Por favor, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, algo para você fazer as anotações, porque esta lição é tremenda, meus irmãos. Vamos lá, então? O nosso texto áureo nos diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, verso 4. Nós estamos tendo aqui a visão de um vale na Califórnia chamado Vale da Morte. Olha que vale é um lugar de solidão. É uma planície entre montes e montanhas, com a vegetação diferenciada. Mas vale também é um lugar onde Deus trata com os seus servos. Vamos então para a nossa verdade aplicada desta primeira lição, que nos diz: na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Então, vales e desertos são lugares de aperfeiçoamento. Não é um lugar de morada, é um lugar de passagem, é um lugar de aprendizagem. Por isso, nesta manhã, nós temos muito que aprender com esta lição. Então, que Deus em Cristo abra a sua mente, o seu entendimento e o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus que habita em você possa falar com você nesta manhã. Aleluias! Os objetivos da nossa lição, como sempre, são 3. O primeiro nos diz assim: falar quais são os propósitos de Deus na provação. Mostrar que vale e deserto são lugares de desafios. Apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Eita, meus irmãos, que são objetivos fortes, objetivos tremendos, que Deus vai nos dar a graça de alcançá-los nesta manhã. Prossigamos então. A introdução da nossa revista nos diz que a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, precisamos entender que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, meu querido e minha querida, fugiu do controle de Deus. Tá difícil? Você está no vale? Você está no deserto? Você está em pandemia? Mas nada fugiu do controle do nosso Deus. Tudo está nas mãos do nosso Deus.
É Ele que tem a chave da vitória na palma da mão dele. A sua vida está nas mãos de Deus. É Ele que tem o controle completo e absoluto da nossa vida. Agora Ele te deu o direito de escolha. Para escolher viver uma vida com Ele, mesmo passando por vales, por desertos, por pandemias, ou viver uma vida sem Ele, passando por vales, desertos e pandemias. A diferença na balança é muito grande, porque quando você passa por vales e desertos com Deus, você sabe que você está sendo aperfeiçoado para viver experiências maiores e melhores. Agora, quando você passa sem Deus, misericórdia, é tribulação, tribulação e mais tribulação. Então, meu querido, se você está longe do Senhor, volte o mais rápido possível. Volte, faça um concerto com Deus nesta manhã, porque Deus quer fazer você passar por todas as provações e tribulações, mas sendo vitorioso em nome de Jesus. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição 1, que nos diz assim: os propósitos da provação. Aprenda, meu querido e minha querida, que toda provação tem um propósito. Nada, absolutamente nada é feito por Deus sem propósito. Em tudo Deus tem um propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. Propósitos que vão gerar salvação, vão gerar cura e vão gerar milagres, restituição na sua vida. Entenda isto nesta manhã, que você precisa estar sensível espiritualmente falando ao propósito de Deus em nos proporcionar estes momentos de provação em vales e em desertos. Em tudo, o Senhor Deus tem um propósito. No tópico 1.1 nos diz que um lugar de provação. O vale, em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provações, situações de conflito e lugar de dificuldades. Então, quando você está no vale, é porque você está passando por uma provação, ou por uma dificuldade, ou por um conflito muito grande. Vale é uma planície entre montes. E também vale na vida do crente. É um lugar de dificuldade, é um lugar de provação, porque a Bíblia nos diz assim. Também nós temos aqui que no vale, quando estamos no vale com Deus, que a diferença é você passar pelo vale com Deus ou sem Deus. Agora, quando você passa no vale com Deus, o vale é um lugar onde estamos a sós com Deus, mas quebrantados, contritos e sensíveis à palavra de Deus. É no vale que Deus se revela e nos mostra que somos como somos, como estamos e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Então é no vale que nós nos conhecemos realmente quem somos. Porque no vale nós estamos nós e Deus. Nós estamos a sós com Deus. É no vale que Deus trabalha conosco o que precisa ser trabalhado. É no vale que Ele aperta os parafusinhos. É no vale que Ele fala, volte. Eu preciso conversar com você. Eu preciso ter um momento de intimidade com você. Não é do jeito que você está pensando que você vai levar a vida, não. Então é no vale que Deus nos faz conhecer a nós mesmos. É no vale que Deus nos mostra que nós precisamos mudar se quisermos entrar no céu. Porque no céu não entra de qualquer maneira. Para entrar no céu precisa estar com a vida direita, com a vida consertada. Deus é Deus de promessa, é Deus de vitória, é Deus de poder.
mas é Deus de justiça e é fogo consumidor. Ele te ama, mas Ele quer que você tenha uma vida completa diante dEle. Uma vida justa, uma vida direita, porque você aqui na terra é o exemplo que o que não é crente, o que não é cristão precisa ver para querer seguir. Não é você que tem que imitar o mundo, é o mundo que tem que olhar para a igreja e querer ser igual. Então, Vale com Deus é um lugar onde Deus nos mostra quem somos e Ele trabalha os nossos defeitos, as nossas imperfeições para ficarmos do jeito que Ele quer. Vale não é lugar fácil não, meu irmão. É lugar de dificuldade. Mas se você está com Deus, você irá vencer. Ô glórias! Você vai vencer. Mas tem que deixar Deus trabalhar. Deus nos prova com propósito. O comentarista Samuel Ferreira ainda nos diz que quando Deus te prova, Ele não te prova só para te castigar, não. Porque o nosso Deus, Ele não é assim. O nosso Deus, Ele age com propósito. Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar, aperfeiçoar e nos tornar aptos para os intempéries da vida. Quando Deus te prova é porque Ele está te fortalecendo, te preparando para coisas maiores que virão na sua vida. Que se você tivesse fraquinho, não conseguiria resistir, iria desistir. Deus tem coisas grandes para mim e para você, mas Ele te prova com a intenção de te preparar para recebê-las. Então, meu irmão, se você está no vale, se você está no deserto, saiba que vale e deserto é lugar onde Deus cumpre o propósito dEle de te preparar para coisas maiores e melhores. Assim como Ele fez com o profeta Ezequiel, assim como Ele fez com o povo dEle. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a visão que Ezequiel teve no vale de ossos secos. Vale é lugar de passagem, não é lugar de morada. Mas vale é lugar de se aperfeiçoar, de endireitar a vida para andar do jeito que Deus quer. Vamos então para o tópico 1.2 que nos diz um lugar de fé. Vale, meu irmão, é um lugar que você necessita, que você precisa ter fé, exercitar a sua fé, porque senão demora para você sair dele. O vale de ossos secos. Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. Quando Deus, lá em Ezequiel 37, nos fala que veio sobre mim, Ezequiel dizendo, a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos, os ossos do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza. E a estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, e estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pelo, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza. Ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são como a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei, diz o Senhor Deus, oh, aleluias! Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na minha própria terra. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Oh, aleluias! Que mensagem tremenda do vale de ossos secos. É no vale que Deus testa a sua fé. Meu irmão e minha irmã, é no vale que Deus quer fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Deus disse ao profeta: profetiza mesmo no vale, passando por provas, passando por lutas. Profetiza. Profetiza coisas melhores na vida dos teus e na tua vida. Creia. O profeta no vale, o profeta, a boca do profeta não poderá haver incredulidade, não pode haver murmuração ou tristeza, mas sim fé na ação poderosa do Espírito de Deus. Tem gente que quando está passando por vales e desertos, por dificuldades, por provações, é reclamando o tempo inteiro, é murmurando o tempo inteiro. Ei, acorda! Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais o período de estadia sua no vale e no deserto fica longo. É no vale e no deserto que Deus prova a sua fé. Então fecha a tua boca para a murmuração, para a reclamação e vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai profetizar coisas grandes de Deus. Olha que Deus fez o profeta profetizar sobre ossos. A Bíblia nos diz ossos sequíssimos. E o profeta foi obediente e profetizou. E de repente ele estava ouvindo o estrondo de osso com osso. Os ossos criaram os tendões. Os ossos criaram carne. Veio carne para revesti-lo e pelo. E depois Deus disse a ele: profetiza o Espírito. E veio o Espírito sobre os ossos. E foi um exército numeroso. Deus hoje quer ressuscitar crente que está morno. Ressuscitar crente que está frio.
Ressuscitar crente que está com a mente cauterizada por Satanás, achando que tudo é normal, que tudo é banal. Ei, a Bíblia não mudou. Deus não mudou. Pecado ainda é pecado. Deus hoje quer ressuscitar a sua vida. Se arrependa, volte-se para Deus. Faça um novo propósito com Deus e Deus quer te vivificar. Deus quer fazer de você uma nova criatura e quer te usar. Profetize hoje na sua vida restauração. Profetize hoje na sua vida uma vida melhor com Deus. A obediência gera um resultado poderoso. O profeta é desafiado a ter fé para então profetizar. Portanto, ter fé deve resultar em atitude de fé, pois a fé sem obras é morta. Não adianta você ficar só orando, mas não agir. Não adianta você ficar só orando e não fazer o que é certo, o que é a vontade de Deus. Corre atrás daquilo que você quer para a sua vida e busque primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Tenha fé. Acredite que Deus vai fazer algo maior e melhor do que você está pensando. Nada, mas absolutamente nada é impossível para Deus. Deus pode curar o teu ente querido. Deus pode restaurar a tua sorte nesta manhã. Mas, meu irmão, tenha fé. Saia dessa vida de mornidão. Se Deus está com você no vale, aperfeiçoe a sua fé e profetiza a vitória, porque vale é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Vamos seguir. Tópico 1.3 nos diz um lugar de transformação. Deus muda circunstâncias quando você está no vale ou no deserto. Deus mostrou ao profeta Ezequiel seu poder para transformar e mudar toda e qualquer circunstância. O que era um vale de ossos secos tornou-se um exército grande e extremo. Porque é no deserto que Deus mostra para cada um de nós: ei, eu posso mudar a tua vida. Eu posso mudar a circunstância da sua vida, assim diz o Senhor. É no vale que Deus quer ter momentos de intimidade com você. É no vale que Deus quer ter comunhão com você. Deus quer restituir esta comunhão com você. É no vale que Deus mostra os teus erros e fala: tem que mudar. Se quer ser curado, tem que mudar. Se quer ter a vida transformada, tem que mudar. Se quer ter a família salva, tem que mudar. Um lugar de encontro com Deus. O vale é um lugar de encontro com Deus. Quando vivenciamos este encontro, então somos transformados. É no vale que você tem a oportunidade de ter um encontro pessoal, particular com Deus. E Ele trata com você bem de pertinho. Ele aperta os seus parafusinhos que estão soltos e te fala: você é para a salvação. Não é para ir para o inferno. Por isso que eu te trouxe para o vale, para que você endireite a sua vida e ande direito. Tá no vale? Mas esteja com Deus, porque sozinho é terrível. Um encontro com Jesus. Nossa vida espiritual está marcada por este encontro. O encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Nossa transformação está pautada neste encontro real com o Cristo vivo. Eu já disse anteriormente em algumas aulas aqui, filho de crente não é crente. Não tem esse negócio de filho de peixe, peixinho é, não. Todos nós precisamos ter um encontro com Cristo. Precisamos levantar nossa mão e aceitar a Jesus como o nosso único Salvador. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque o céu é para pessoas arrependidas, é para pessoas quebrantadas, pessoas que acreditam que estando com Deus, não importa o lugar, estando com Ele, tudo vai dar certo. Então, o vale, o deserto, é um lugar de transformação de vida. Nós estamos passando por um vale chamado pandemia,
que Deus está tratando particularmente com cada um de nós. Deus está apertando os nossos parafusinhos soltos. O parafusinho da desobediência, o parafusinho da frieza espiritual, o parafusinho de achar que tudo é banal. A Bíblia não mudou. Deus é Deus e continua o mesmo de eternidade a eternidade. E Ele quer você juntinho com Ele, mas quer você com a vida consertada. Se você está no vale, meu irmão, endireite a sua vida. Deus está lá apertando o seu parafusinho, te mostrando, é aqui que eu quero que você mude. É aqui que eu quero transformação. Então mude, meu irmão, para você sair do vale, para você sair do deserto e ir para um lugar onde mana leite e mel. Aleluias! Eita glória! Vamos agora para o tópico 2 da nossa revista, que o comentarista vai estar tratando sobre os desafios do vale do deserto. Os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar nossa vida para sempre. Eita glória! Vamos aprender aqui no tópico 2.1, um lugar de providência. Aqui o comentarista nos diz que Isaac é um personagem bíblico que se destaca por sua fé. O filho de Abraão, o filho da promessa, aprendeu com o pai dele, se destaca pela sua fé, perseverança e obediência a Deus. Quando o Senhor lhe apareceu, havia fome na terra e muita escassez. Deus lhe fez uma grande promessa. Isaac seguiu seus preceitos e propósitos. Ele se tornou muito rico. Por ser o único que prosperava em uma terra de fome, foi invejado por todos, inclusive pelo rei Abimeleque. Obrigado a sair do local, Isaac foi para o vale de Gerar. Agora, uma coisa interessante, meu irmão, é que vale também é lugar de providência de Deus. Aí aqui está nos dizendo que é preciso entender que os desafios do vale não nos impedem de desfrutar a providência de Deus. Está passando a tribulação, está passando por tormenta, mas você lá está também passando pelo momento em que Deus está te carregando no colo, que Deus está suprindo a sua necessidade, que Deus está entrando com providência. Quando o povo estava no deserto por 40 anos, Deus supriu. Necessidade de água, necessidade de alimento, Deus supriu tudo, Deus trouxe providência para tudo. E Deus fez isso na vida de Isaac. Deus prosperou ele mesmo no vale. Aí aqui diz assim, no entanto, foi no vale que ele cavou e encontrou um poço de águas vivas. Mesmo estando no vale, o Senhor Deus o abençoou. Mesmo você passando pelo vale da pandemia, Deus está te abençoando. Deus está te dando livramentos. Deus está com providência na sua vida. Aí aqui ele está dizendo assim, é preciso entender que os desafios do vale não nos impedem de desfrutar as providências de Deus. A história, meus irmãos, de Isaac nos ensina que o segredo não é o lugar onde você está trabalhando, o lugar onde você está congregando, o lugar onde você está morando. O lugar é quem está com você. Se Deus está com você, você vai conseguir passar pelo vale, pelo deserto, pela pandemia, pela provação, pela dificuldade. Não precisamos temer os males que os inimigos tentam nos causar. Deus tem providência para nós mesmo nos vales. Deus tem providência para a sua vida nesta manhã. Deus tem livramento para a sua vida nesta manhã. Vale é lugar de se consertar. Vale é lugar de se conhecer. Vale é lugar de buscar a Deus em espírito e em verdade para ter mudança de vida. Mas vale também é lugar de ver Deus entrando com providência em tudo. Oh, aleluias! Oh, glórias a Deus!
Tópico 2.2, um lugar de provisão. A Bíblia nos relata outra história, que Agar, a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão, quando viu que a promessa de Deus na vida dela, de ser mãe, estava demorando a se cumprir, e Deus tinha dado uma promessa na vida de Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, Sara então se precipitou e convenceu seu esposo Abraão a se deitar com a sua serva Agar. E desse momento de vacilo, porque foi um vacilo muito grande, porque quando você está passando por um vale, você tem que entender que o tempo de Deus não é o teu tempo. Você tem que entender também que se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Tá no vale, tá no deserto, mas tem promessa? Pô, então tem vida aí. Tem vida. Pode estar seco, mas Deus volta a dar vida. Deus reestrutura, Deus resgata, Deus cumpre os planos dele na sua vida. E quando Agar teve o filho, ela começou a desprezar Sara, começou a maltratar Sara, e Abraão então deixou o destino de Agar na mão de Sara, e eles então a despediram e mandaram embora, só com um pouco de alimento e um odre de água. E quando ela estava no vale, no deserto, que viu que ela e o seu filho Ismael iriam perecer, foi naquele momento que Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço. Ela tinha em mãos apenas um odre vazio, mas Deus lhe fez ver um poço, água além do que ela necessitava para ela e o filho dela. Nas horas de grandes aflições é comum vermos apenas o problema, meu irmão. Na hora da tribulação você só vê o problema e pensa que ele é um monstro, é um gigante. Mas é ali, bem ali, que Deus está ao seu lado, que Deus vai suprir a sua necessidade. No deserto existem poços, na dificuldade existe saída, na provação existe livramento. Deus abre os nossos olhos para ver a sua provisão. Deus quer prover, Deus quer suprir a sua necessidade. A referência ao fato de Deus ter ouvido ao filho de Agar lá no deserto, ter ouvido Ismael, é porque Deus é um Deus que ouve a voz de Ismael. Deus ouviu a voz de Ismael, porque tudo indica que o pai dele, Abraão, o ensinou a orar. E quando você ora com o coração contrito verdadeiramente, Deus te ouve. Nós não estamos sozinhos, nem no vale, nem no deserto, porque nós temos um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Lembram que nós estudamos sobre a onipresença de Deus? Deus está contigo no deserto. Deus está contigo no vale. Deus está a te ouvir, porque Ele é um Deus que ouve. Ele quer prover as suas necessidades. Aleluias. 2.3. Um lugar de passagem. O Salmo 84 nos ensina que aquele que busca força em Deus e nele confia de todo o coração, ao passar pelo vale, faz dele uma fonte. Quando você está com Deus, até um lugar seco tem abundância de água. Os vales existem e é preciso compreender que ninguém está isento, nenhum de nós. Estamos isentos de passar pelo vale. No entanto, o salmista afirma que o vale é um lugar de passagem, não é lugar de habitação, não é lugar de você morar, é lugar de passagem, não de morte ou de estagnação. Você não vai morrer nesta provação. Deus vai te dar o livramento. Você está no momento de transição, no momento de transformação em que Deus está te preparando para coisas maiores e melhores que Ele quer entregar para você. Uma vida cheia de fé faz com que os próprios tempos áridos, secos, escabrosos da vida passem a ser momentos de refrigério e de ascensão. Quantas e quantas pessoas nesse período de pandemia têm progredido, têm sido bem-sucedido?
Porque quando você passa no vale, no deserto com Deus, é diferente. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois Ele está conosco, nos diz o Salmo 23, verso 4, caminhando ao nosso lado e nos dando segurança. O comentarista deixa bem claro, vale é lugar de passagem. Pare de murmurar, pare de reclamar, para que o vale, esse lugar, este momento que você está, você passe logo por isso. Mas enquanto você murmurar, enquanto você reclamar, você vai ficar aí para aprender, para ficar do jeitinho que Deus quer. Se está passando pelo vale, está passando por provação, vai para os pés do Senhor. Vai buscar, vai orar, se arrependa dos seus pecados. Ah, mas eu sou um ministro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não interessa, você é gente, gente erra. E Deus quer que você se conserte nesta manhã. Não importa o seu cargo eclesiástico. Não importa o que você é na sociedade. Se errou, tem que se consertar diante do Senhor. Para que você consiga continuar respirando e consiga permanecer na presença dEle. Não importa quem você seja, errou, se arrependa do seu pecado, confesse o teu pecado e volte para os pés do Senhor, para que Ele possa te possa te ajudar a prosseguir, seguindo adiante. Meu irmão, todo mundo erra, não importa se você é um pastor, é uma missionária, seja o que você for, você é gente, você erra, você peca. Agora, a diferença é se você vai ficar no erro ou se você vai se arrepender e vai para os pés do Senhor e vai confessar o seu pecado e vai pagar o preço e voltar a ser uma pessoa usada por Deus. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Vale é lugar de passagem, mas para sair dele tem que endireitar a vida. Por isso, se arrependa logo do seu pecado para que você saia deste vale, para que você saia deste deserto e volte a ser uma pessoa usada por Deus. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. O ID dele está aí para você cumprir. Aleluias! Vamos para o último tópico. As vitórias nos vales e no deserto. Os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer e de sermos forjados para as batalhas maiores. É no vale que Deus te forja para batalhas maiores. É no vale que Deus te prepara para te entregar aquilo que Ele reservou para você. No tópico 3.1 nos diz um lugar de buscar e adorar a Deus. Vale não é lugar de murmurar, não é lugar de você reclamar. Vale é lugar de você adorar a Deus. Josafá, rei de Judá, certo dia recebeu um aviso. Uma grande multidão resolveu vir pelejar contra ele. Para ele, era impossível a vitória. Oh, aleluias! Mas quando você está no vale com Deus, a sua vitória já está decretada. Oh, aleluias! Glórias a Deus e aleluias! O comentarista nos diz aqui, uma grande multidão resolveu vir pelejar contra ele. Para ele era impossível o quê? A vitória. Temendo, buscou o Senhor e decretou um jejum nacional. Então Deus levantou o profeta no meio da congregação, dizendo que não temessem, porque Deus pelejaria por ele. Ao ouvir a voz de Deus, o povo o adorou. Josafá creu no Senhor e colocou cantores que marchavam à frente do exército adorando a Deus. Enquanto louvavam o Senhor, o Senhor Deus entrou em ação, pois os inimigos mataram entre si uns aos outros. A vitória e os despojos
foram tão grandes que o local onde eles se reuniram para louvar ao Senhor se chamou de Vale de Beraca, ou Vale de Bênção. Deus pode transformar o seu vale em bênção. Quando você ouve a voz dele, você endireita a sua vida e Deus vai mudar essa realidade cruel, triste, difícil em bênção. A vitória é para aqueles que amam e adoram a Deus. O segredo da vitória no vale está em confiar no Senhor. Josafá sabia que não poderia vencer com as suas próprias forças. E isso nos ensina a confiar em Deus e a buscá-lo em oração, em jejum e em todas as batalhas de nossas vidas. Porque vale é lugar de você orar, é lugar de você ler a Bíblia, é lugar de você louvar a Deus. Um lugar de autoconhecimento. Tópico 3.2 está nos dizendo: Deus nos conduz até os vales e desertos da vida para saber o que estava em nosso coração. Ah, mas Deus não sabe o que está no nosso coração. Sabe, mas você muitas vezes não. Deus te leva lá para você se autoconhecer, para você saber que você é fraco, é pó, é miserável, é injusto, é pecador e que precisa da misericórdia de Deus e que precisa se consertar, que precisa viver uma vida diferente. Não é de oba-oba que você vai entrar no céu, não. Tem que ter postura, tem que ter vida cristã santa diante de Deus. Deus nunca teve a intenção de exterminar a nação de Israel no deserto. Ele os levou para um caminho mais longo para aperfeiçoá-los na fé. Deus está tratando com gente aqui nesta manhã para aperfeiçoá-los na fé. Os momentos difíceis são uma oportunidade de fazermos um autoexame, de reconhecer o que está errado em nossas vidas e mudar. Então é no momento da luta, da provação, que você tem que reconhecer que você é homem, que você é mulher, que você é ser humano, é pecador, que você precisa endireitar a sua vida diante de Deus. O Senhor nos leva nos desertos e por caminhos inesperados, para que neles sejamos trabalhados, para que neles tenhamos uma vida diferenciada. Porque para entrar no céu, meu irmão, tem que ser uma pessoa direita. Tem que ser uma pessoa que ame e adora a Deus. Aleluias! Chegamos ao último tópico da nossa lição desta manhã, tópico 3.3, um lugar de forjar servos. Eita glória! O comentarista Samuel Ferreira deixou bem claro aqui. O vale, o deserto é lugar de passagem. Você é forjado por Deus lá e Deus te tira de lá para fazer a obra dele onde ele quer. Davi era um jovem de grande força e coragem, pois havia lutado e matado um leão e um urso e confiava integralmente no poder de Deus. Quando chegou a oportunidade dele lutar contra o gigante Golias, ele não precisou das armas, das armaduras, das flechas, das espadas usadas pelos grandes guerreiros, porque ele tinha sido forjado por Deus lá no anonimato, quando ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai, esquecido por muitos, humilhado por muitos. Era naquele momento que Deus estava com ele lá no vale, tratando dele, forjando ele, preparando ele para algo maior e melhor que Deus havia reservado para a vida dele. Ei, meu irmão e minha irmã, Deus está forjando você. Deus está preparando você para algo maior e melhor. Deus quer te usar com poder. Deus quer te usar com unção. Aprenda que esse momento de forjar é momento de buscar. Ele sabia que Deus que lhe daria a vitória, pois a afronta de Golias não tinha sido contra o exército, não tinha sido contra ele, tinha sido contra Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Ele fora treinado por Deus nos desertos e vales.
Existem para nós, os desertos e vales existem para nos fortalecer, para nos preparar para grandes vitórias que irão vir. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossa mão. Está lá em 1 Samuel 17, 47. Irmãos, vale, deserto é lugar de Deus preparar crente para coisa grande. É o lugar de Deus capacitar crente para coisa grande. Assim como Deus capacitou Davi, assim como Deus capacitou tantos e tantos outros servos dele, como Deus capacitou Josué, como Deus capacitou Moisés, como Deus capacitou João Batista, como Deus capacitou cada discípulo. Ei, Deus tem coisa grande para a sua vida, mas passe pelo vale, passe pelo deserto, passe pela tribulação, pela angústia, pela pandemia, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Para que Deus possa te entregar algo maior e melhor, você tem que ter postura de servo de Deus. Aleluias! Chegamos à conclusão da nossa revista, nesta manhã, da nossa lição, melhor dizendo. Os momentos difíceis de nossas vidas não devem ser encarados com pessimismo. Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar em cada um dos momentos difíceis. Para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias! Meu irmão, seja sensível à voz do Espírito, porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Mas para isso, você tem que estar sensível para ouvir o que Deus está falando com você. O que Deus quer fazer na sua vida. Vale não é lugar de morte. Vale não é lugar de estagnação. Não é lugar de você parar e fazer residência, não. Vale é lugar de passagem. Você vai vencer. Nós iremos vencer em nome de Jesus. Vamos orar então para finalizar a nossa Escola Bíblica Dominical Online desse primeiro domingo do mês de julho de 2021. Papai, neste momento te louvamos e te agradecemos por esta palavra riquíssima, aonde aprendemos que vales e desertos são lugares de ter intimidade contigo, de te louvar, de te buscar, que vale é lugar de provisão, vale é lugar só de passagem. Papai, visite os nossos irmãos que estão passando pelos vales e pelos desertos nesta manhã e entre com a cura, entre com a provisão, entre, Senhor, com livramentos. E, Senhor, que o Senhor possa visitar os nossos irmãos enfermos e que o Senhor possa levar a eles a cura. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa restituir vida, vivificar, Senhor, as vidas que estão mornas, que estão frias, que se distanciaram do Senhor neste período de pandemia. Que o Senhor possa restabelecer esta vida e que o Senhor possa fortalecê-la para que ela possa te servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém.